A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queridos. Aula de hoje, aula 4, atributos comunicáveis de Deus. Bom, o que seriam os atributos comunicáveis de Deus? Os atributos comunicáveis de Deus expressam o seu caráter, sua natureza pessoal. Por meio desses atributos, o Senhor manifesta como um ser moral, consciente, inteligente e livre. E esses atributos, em certa medida, o Senhor deseja compartilhar conosco. É evidente também que Deus tem essas qualidades em sua plenitude, em seu ser. Esses atributos são compartilhados conosco, como eu disse, em certa medida. Eu quero falar com vocês alguns dos mais conhecidos. Os atributos comunicáveis de Deus mais conhecidos são a sabedoria. Em Tiago 1:5, a palavra nos diz o seguinte: Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e não censura e se lhe há dada. Um outro atributo comunicável de Deus que o Senhor deseja compartilhar conosco é a sua santidade. 1 Pedro 1,15, a palavra nos diz o seguinte: Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. É claro que, como eu disse anteriormente, os atributos comunicáveis com Deus, o Senhor quer compartilhar conosco, mas não são plenos, ou seja, somente o Senhor, somente Ele tem esses atributos em sua plenitude. Um outro atributo, o qual o Senhor deseja comunicar conosco, é o amor. Em João 13:35, a Escritura nos diz: Nisto conhecerão que todos sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Também um outro atributo que é inerente ao caráter de Deus e o Senhor deseja compartilhar conosco é a sua fidelidade. Números 23:19, a palavra nos diz o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que não se arrependa. Porventura, tendo dito ele, não fará? Ou havendo falado, não cumprirá? É preciso entender que quando as Escrituras dizem que Deus é fiel, isso significa que Ele é confiável e fiel às suas palavras. Suas promessas para nós são condicionadas à obediência à sua palavra. Se descumpridas, o Senhor não será fiel, mas justo em seus decretos. Nós vemos, e isso aqui na grande cidade é algo comum, as pessoas andarem com adesivos no seu carro dizendo: Deus é fiel. Nós devemos entender que a fidelidade de Deus está vinculada à sua palavra. Ou seja, se nós vivemos no erro, se nós vivemos no pecado, Deus não tem fidelidade para conosco, uma vez que nós vivemos em desobediência a Ele. Mas a sua fidelidade está restrita à sua palavra e o seu caráter santo e íntegro. Verificação de aprendizado. Explique com suas palavras o que são atributos comunicáveis de Deus. Dê pelo menos um exemplo bíblico com referência de um personagem sábio. Dentre todos os atributos comunicáveis de Deus, um em especial foi destacado pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13. Cite esse atributo com referência. Queridos, essa aula de hoje nós tentamos compartilhar com os irmãos aquilo que Deus deseja compartilhar conosco em certa medida. Claro, o Senhor compartilha com aqueles que foram regenerados, alcançados por sua graça e por sua misericórdia. E assim, para que nós, de certa forma, pudéssemos expressar ao mundo a grandeza do Senhor, o seu amor, a sua graça e a sua misericórdia. Que Deus possa abençoar os irmãos e até a próxima aula.